Os chineses pensam muito diferente de nós, ocidentais. Será que isso é uma explicação para que eles enfrentassem o coronavírus diferentemente de nós? Os chineses, como alguns orientais, alguns países orientais, pensam coletivamente. É claro que há uma tendência a crescimento de rendas superiores de milionários na China, que haja uma diferenciação dessa renda, embora tenha se tirado 800 milhões de pessoas da pobreza. Também é provável que a influência ocidental possa fazer transformações importantes na forma de pensar dos chineses, daqui por diante. Mas algumas pessoas na China disseram para nós só copiamos o que é bom. Eu não sei como é que isso vai ser no futuro, mas eles parecem ter clareza, ter confiança do que eles estão fazendo. Isso é muita influência do confucionismo, que, digamos, é um pensamento de Confúcio, que viveu há 2.500 anos atrás e que hoje nós temos 4 livros que são considerados os livros que podem entender o pensamento de Confúcio. Ele particularmente escreveu um livro, que são pouquíssimas páginas, alguns itens, e seus sucessores, seus discípulos, durante 300 anos, escreveram os 3 livros que são considerados clássicos para entender o confucionismo. De uma maneira geral, eles pensam dessa forma. É claro que é preciso a gente ter paciência, porque neste breve tempo de um vídeo, a gente tem que fazer esses pensamentos de forma esquemática. Porém, os chineses têm um sentido de coletividade, de um pensamento social, de um pensamento familiar. Eles reforçam bastante o planejamento, questionam tratamentos superficiais. Eles reforçam muito a importância de você descobrir os destinos para onde você quer chegar e tornar firme e determinante a ideia de dirigir e chegar a esse objetivo. Isso parece ter uma explicação forte nos ensinamentos de Confúcio e parece explicar muito claramente como os chineses hoje trabalham com planejamento estratégico de longo prazo e realiza suas ações de forma muito competente, ajustando essas ações à realidade. Na China a gente ouve muito as pessoas dizerem o seguinte: se eu não fizer, meu filho faz. É um pensamento de gerações, é um pensamento de médio e longo prazo. Nós ouvimos essa expressão de algumas pessoas que nós conversamos na China. Na China, baseado também no confucionismo, se respeita muito a família. Se considera que um dos objetivos de vida é você construir uma família. É dos filhos obedecerem aos pais e os pais cuidarem dos filhos. Isso também parece que se aplica à relação da sociedade com o governo. São cuidados que se tem diferenciado com as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas são consideradas pessoas de conhecimento, têm uma importância muito grande na China. Será que este tipo de comportamento, os cuidados com as famílias, com os velhos, o pensamento coletivo, não explica o menor número de mortes relativos na China com o coronavírus do que em outros países ocidentais? É uma questão a se fazer. Ainda é cedo realmente para se saber o que é que está acontecendo, em função de dinâmicas de informações, etc. Mas o que se sabe é que na China as coisas aconteceram diferente. Os avós têm uma importância muito grande na criação dos netos.
Eles fazem isso para facilitar os horários de trabalho dos filhos. Portanto, além desse pensamento familiar, desse pensamento social, também tem um lado pragmático, um lado de que é preciso que os filhos cuidem dos pais, porque eles vão cuidar dos seus filhos, dos netos. Onde é que nos países ocidentais nós temos isso? É óbvio que nós temos casos de cuidados familiares em alguns países ocidentais, mas nos países desenvolvidos, o que normalmente acontece é que os filhos são estimulados a sair cedo de casa, aos 17, 18 anos, isso acontece muito na Europa, nos Estados Unidos, e que os pais, os velhos na terceira idade, procurem se virar, ou morando sozinho, ou morando em abrigos. Essa é que é a realidade nossa e que é muito diferente da dos chineses. Uma outra coisa importante, como eles pensam, é a questão do conhecimento. Gerar conhecimento para eles é muito importante, estudar para eles é muito importante. No nível médio, existem alunos que estudam até 70 horas por semana. Mas é o seguinte, nós perguntamos a alguns chineses sobre as suas opiniões acerca, digamos, a tendência de enfrentar a hegemonia americana. Perguntamos se eles estavam ganhando ou iriam ganhar essa parada. Sabe o que é que um deles me respondeu? Não, nós temos muito que aprender com eles, os americanos. Eles sabem muito de informática, muito de força militar e muito de atuação no mercado financeiro. Isso foi dito por um vendedor numa ótica em um bairro popular da China, de Pequim. O que significa dizer o seguinte: nós temos muito que aprender com a China, não somente para resistir a pandemias, mas para tocar a vida pela frente. Com o precioso tempo de quarentena, nós precisamos pensar sobre nossa forma de agir, a importância de um pensamento voltado para uma atuação coletiva. É preciso que a gente pense os resultados, os efeitos da nossa vida, da nossa visão individualista. É uma visão que tem criado para nós problemas muito sérios. É preciso também que a gente compreenda a importância da presença de uma gestão pública forte e competente. Isso a gente pode aprender com a China. Portanto, minha gente, tenham uma quarentena produtiva. Reflita por que o coronavírus pode matar mais gente pobre do que pessoas ricas no Brasil. Isso é resultado de uma política anterior e que não devem continuar. Pense para mudar e se cuidem. Nós precisamos de todos vivos.